Olá! O Oscar 2021 está chegando perto. Dia 15 de março agora será o anúncio dos indicados ao Oscar. E vai ter Oscar sim, apesar da pandemia, dos adiamentos, dos quase cancelamentos, né? A premiação máxima do cinema está aí de vento em popa, só que ela também teve que fazer uma mudança, né? Ela teve que ser adiada um pouco mais. Ou seja, de fevereiro ou março ela foi adiada para 25 de abril. E por isso mesmo que agora, dia 15 de março, será o anúncio dos indicados e nós vamos acompanhar. Só que muita gente não conhece o Oscar, não conhece esse grande prêmio que é tão conhecido, que é amado por uns, repudiado por outros, mas que está sempre na boca do povo. Aqui no canal eu já falei como foi a evolução do Oscar em relação às categorias, que começou só com 6 e hoje nós temos mais de 20 categorias, que contemplam aí longas-metragens, curtas-metragens, documentários, animações. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um pouco dos bastidores dessa evolução. Não será tão detalhado assim porque precisa de outros vídeos para aprofundar, mas eu vou pelo menos citar alguns momentos pontuais que fizeram do Oscar o que ele é hoje em dia. Sendo assim, vamos falar sobre uma breve história do Oscar, parte 2. Vamos lá? Júnior Guimarães, tomada 1. Para quem não conhece, o Oscar é esse aqui, ó. Esse aqui é tamanho real, tá? Cerca de 34 centímetros, por aí, 34, 35. Só que essa minha réplica é feita de plástico. O peso real do Oscar, ele é mais ou menos uns 4 quilos. E ele é feito de estanho ou bronze e coberto por ouro 14 quilates. A estatueta foi desenhada pelo diretor de arte Cedric Gibbons e foi esculpida por George Stanley. Inclusive, o Cedric Gibbons ele ganhou vários prêmios de direção de arte. Acredito eu que ele seja o recordista na categoria. Gratidão. Por que se chama Oscar? Bom, aí a origem do nome é incerta, mas existem duas teorias. A primeira é que a bibliotecária da academia, chamada Margaret Harris, que depois viria a se tornar secretária executiva, ela olhou para a estátua e disse: "Parece meu tio Oscar." E a outra teoria é que a atriz Bette Davis, a grande lenda de Hollywood, teria achado essa estatueta parecida com o ex-marido dela, que se chamava Herman Oscar Nelson. Mas o nome original do Oscar é Academy Awards, que significa Prêmio da Academia. Então, se você ver algum pôster original dizendo vencedor de 4 Academy Awards, são 4 Oscars. Tá bom? E o que é preciso para um filme ganhar o Oscar? Ser o melhor? Infelizmente, não é assim que acontece. Além da qualidade do filme, é preciso fazer uma boa campanha de marketing para que ele ganhe o Oscar. A estratégia mais conhecida que os estúdios usam para poder tentar ganhar o prêmio é lançar seu filme nos últimos meses, tipo outubro, novembro e dezembro. Porque nesses 3 meses, a lembrança do filme para os acadêmicos está muito viva. Então, quanto mais próximo da premiação, supostamente, maior chance de ganhar o prêmio. Quando um filme é lançado no início do ano, tipo fevereiro, março, abril, e o estúdio quer fazer ele concorrer ao Oscar, ele precisa fazer uma campanha específica, chamada campanha de lembrança. Ou seja, é quando ele é reexibido, ou ele mostra para os acadêmicos o quanto o filme é bom, mas que é preciso se lembrar dele, porque ele não está tão fresco na memória. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o filme Corra, que foi lançado em abril de 2017, e por causa da campanha de lembrança, ele foi bem lembrado no Oscar 2018, inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro original. E a cerimônia do Oscar é o seguinte: tem o tapete vermelho, que é quando chegam os atores, atrizes, diretores e faz aquele festival televisivo de vestidos, de roupas e tudo mais, aquele glamour todo. Depois começa a cerimônia e sempre tem um apresentador e entrega os prêmios, e geralmente quem recebe o Oscar, ele tem cerca de 45 segundos para fazer seu discurso. E quem ganha o Oscar não pode vender esse prêmio. E o anúncio do vencedor do Oscar em cada categoria sempre é carregada de muita tensão, porque o nome do vencedor fica dentro de um envelope e ele é segredo para todo mundo, até que o apresentador do prêmio revele ele abrindo o envelope e dizendo para todo mundo. E tudo isso começou em 1927, quando foi fundada a academia, conforme eu falei na primeira parte da breve história do Oscar. Assim como eu falei também que 2 anos depois, 1929, foi a primeira cerimônia. E nessa época a cerimônia era bem curta, ela durava só 15 minutos,
e era só um jantar para poucas pessoas, né? Relativamente poucas pessoas. E essa data era de entrega. Só entrega mesmo, literalmente, porque 3 meses antes os jornais anunciavam os vencedores. Só a partir da segunda cerimônia, em 1930, é que os jornais passaram a divulgar no dia do Oscar. Ou seja, a academia enviava para os jornais a lista de vencedores e assim que acontecia a premiação, os jornais divulgavam e finish. Tudo certo. Lembra que eu tinha falado que um ator, quando ele ganhava o Oscar, ele não ganhava o Oscar apenas por um filme específico, e sim por vários filmes, como aconteceu com a Janet Gaynor, que foi premiada por 3 filmes, incluindo Aurora. Isso mudou em 1932, quando o ator ganhava o prêmio apenas por um filme específico, por mais que ele tivesse feito outros trabalhos. E até aí, o Oscar não se chamava Oscar, se chamava Prêmio de Mérito da Academia, ou Academy Awards of Merit. A academia só passou a usar o nome Oscar a partir de 1939 e nunca mais largou. Na década de 40, a academia promoveu 2 avanços que foram provocados por 2 problemas. O primeiro aconteceu na cerimônia de 40 ou de 41, não lembro direito. Enfim, foi no início da década de 40 em que os jornais acabaram divulgando os vencedores antes da cerimônia. Ou seja, quando a cerimônia aconteceu, todo mundo já sabia quem eram os vencedores, graças ao jornal Los Angeles Times. E com isso, a academia adotou o anúncio surpresa em segredo e passou a colocar o nome dos vencedores em um envelope secreto. E daí surgiram os envelopes, por causa da grande cagada do Los Angeles Times em anunciar antes do previsto. E o outro problema aconteceu na cerimônia de 1944, quando a atriz Brie Larson ganhou o Oscar por Rosa da Esperança e fez um discurso infinito de 6 minutos lá em cima do palco. E por causa disso, na cerimônia seguinte, a academia adotou o método de tempo limitado para cada discurso, 45 segundos, que é o tempo que dura até hoje. Só que quem acompanhava a cerimônia só ouvia pelo rádio ou ouvia falar nos jornais. Ninguém visualizava, porque nesse tempo a academia não exibia pela televisão o Oscar. Mas isso mudou na década de 50, porque em 1953 aconteceu a primeira cerimônia televisionada e assim o Oscar alcançou várias casas. Em 66, primeira transmissão a cores. E em 1970, a primeira transmissão no Brasil, na época exibida pela TV Tupi. E com essa transmissão televisionada do Oscar, a academia acabou criando uma nova necessidade. Além de premiar os filmes, ela também queria que todo mundo visse pela televisão esses premiados e, para isso, ela precisava segurar a audiência do público. E, para isso, ela tomou uma medida genial. A partir de 1972, ela passou a falar o Oscar de melhor filme por último. E esse é o novo padrão da academia até hoje. Todos os prêmios são anunciados e sempre o melhor filme fica por último. Para quê? Segurar a audiência. E na década de 70, surgiu um elemento importantíssimo para uma campanha de Oscar, que é a fita VHS. Por quê? É que na década de 80, um diretor chamado John Boorman fez uma medida desesperada para tentar ganhar o Oscar. Ele tirou do próprio bolso o financiamento de várias fitas VHS de um filme dele chamado A Floresta das Esmeraldas. E para que ele fez isso? Para que os jurados se lembrassem desse filme quando fossem votar para os melhores do ano. E essa medida de desespero e particular do diretor John Boorman acabou acendendo a ideia dos estúdios, que acabaram usando isso como estratégia também. E assim surgiu o screener, que é aquela cópia de um filme que é enviado para a academia para consideração, para que os jurados pudessem lembrar do filme na hora de votar dos melhores do ano. Legal, né? E foi ainda na década de 80 que surgiu a frase mais clássica de toda a história da academia. É que até a cerimônia de 1988, o apresentador sempre anunciava o vencedor dizendo: The winner is my colleague and paisan Mike Cimino for the Deer Hunter. Só que a visão da academia foi evoluindo e mudando ao longo do tempo e percebeu-se que dizer e o vencedor dá a entender que os outros são perdedores. Só que para a nova academia não existe perdedor. Todos os que estão ali indicados são vencedores. Então, ao invés disso, passaram a adotar uma nova frase para anunciar o vencedor, que é: And the Oscar goes to Parasite.
A maior audiência registrada do Oscar aconteceu na cerimônia de 1998, quando o mundo inteiro queria ver a maior bilheteria da história papar tudo na cerimônia. E vimos o grande Sean Connery dizer: And the Oscar goes to Titanic. Esse sucesso de público não se repetiu porque, infelizmente, a audiência do Oscar vem caindo gradativamente. Por que essa queda vem acontecendo? Não sei. Até porque existe uma gama de fatores que podem influenciar, desde a qualidade dos novos filmes até o perfil do novo público. E neste ano temos um novo elemento influenciador, que é a própria pandemia do novo coronavírus. O quanto essa pandemia vai influenciar na audiência do Oscar 2021, só vamos saber no final do mês de abril. I'm walking here! I'm walking here! The 78th Annual Academy Awards. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, comenta para dizer o que você achou das histórias que você acabou de ouvir e também o que você está esperando para o Oscar 2021. E não se esqueça de acessar a primeira parte da breve história do Oscar que eu coloquei aqui no canal falando sobre as categorias do Oscar, tá bom? E não se esquece, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo do Tomada 1, tá certo? Então, beijo a todos, obrigado pela audiência e tchau!